período de 20 minutos e os participantes vão anotar as suas questões em relação ao orador, depois permite o outro, faz também dá o seu parecer, os participantes também vão anotar as suas questões, assim sucessivamente. Na sequência, vamos abrir um espaço para os colegas e todos os participantes que estão aqui também darem suas intervenções e colocarem questões específicas para cada um dos oradores. Não podemos colocar uma pergunta a um orador que infelizmente não disse o que disse o outro orador. Ok? Este é o ponto de atenção. Também os oradores gozam do direito de questionarem também entre eles ficar no painel. Então, para começar com o nosso workshop, senhoras e senhores, vou convidar ele, que é licenciado em Teologia em Barcelona e também fez o curso de Filosofia em Guatemala, atualmente exerce a função de Bispo da Igreja Católica em Nacal. Bom dia a todos. Bom dia. Saludo aquí a los que vais a ser palestrantes y saludo también a todos aquellos que tenéis esta inquietud de querer vir a participar neste workshop. Pasamos do municipio un polo de desenvolvimento democrático. Comienzo agradeciendo ao presidente do Consello Municipal, a quien organizó este workshop, por convidarme para falar deste tema, un tema que non é propio dun bispo, mas que todos, como ciudadanos, temos alguna visión, unha visión de aquilo que é un municipio, e cada un pode ter distintas experiencias. Aqueles que somos máis vellos temos moitas máis experiencias. Por qué? Porque a veces a universidade da vida é moito máis sabia que a universidade dos libros. E eu falei, digan só que sou licenciado en Teología e profesor en Filosofía. Municipios pequenos, como el lugar donde eu nací, Oye é unha aldea que tiene 350 habitantes en la época de invierno, 3.000 en la época de julio y agosto. Lugar turístico de montaña, mas é un municipio e ten que ter un presidente do Consello Municipal. He vivido en ciudades de 150.000 habitantes, en Cataluña, he vivido en Barcelona durante 2 años, y así he vivido en Maputo 13 años, en Sarisay 5 años. A experiencia de vivir en distintos municipios é algo que ensina en la vida e algo que eu recibí desde mi máis tierna infancia, porque eu entré á escola aos 4 anos. Era a norma do meu país. E aquilo que nos enseñaron e que eu máis veces ouvía aos meus profesores era: vocês têm que aprender a pensar, porque só aquele que é capaz de pensar por si propio será capaz de tomar decisões certas e decisões livres. E iso lo fui escutando até os meus 18, 20, 25 anos. E penso que de todo aquilo que eu lembro da miña formación é aquilo que máis me ha ayudado na miña vida. O ole, a agua, o gasóleo. Ben, pues, no noso municipio de Nacala Porto temos tamén a estructura base
de cualquier otro municipio, presidente del Consejo Municipal, vereadores de todas las diferentes áreas, o más importante dentro de un municipio somos los ciudadanos. Un motor está para que funcione un carro, mas el carro funcionará si agua, gasóleo y óleo están en el seu punto. Un municipio funcionará si todos los ciudadanos de este municipio de Nacara Porto sabemos pôr tamén a nosa parte, a nosa agua, o noso óleo, o noso gasóleo, que llevamos cada un de nós, que podemos llamar educación cívica, ciudadanía, que outros vamos llamar tamén preocupación pelo ben común de todos, etc. Isto sería como base. Eu traía algunas cuestiones aquí, mas non sei si son moito adecuadas. Por exemplo, a palabra desenvolvimento, porque algunas veces podemos falar de asuntos que les llamamos de la misma manera, más que cada uno entiende de forma distinta. Entonces, voy a decir, ¿no? Desenvolvimento es toda acción o efecto relacionado con un proceso de crecimiento, evolución. En este caso, de crecimiento y evolución de nuestro municipio, Nacara Porto. O desenvolvimento tamén pode estar relacionado con un progreso ou con a melloría positiva de un determinado lugar ou de unha determinada persoa ou de un país. O noso título era "Fasamos do municipio un polo de desenvolvimento". Al mismo tiempo, hemos dicho desenvolvimiento democrático. La palabra de democracia ven de dos palabras gregas. Muito obrigado. Obrigado, Reverendo, por essa sábia aula, e acredito que os meus convidados anotaram alguma coisa e na oportunidade irão fazer questões. 2016, formado na área de empreendedorismo sênior em parceria com a CIPRA Brasil. 2017, administrador executivo da Empresa Municipal de Transporte Público e Infraestrutura do Conselho Municipal da cidade de Nampula. Senhoras e senhores, chamo agora o orador Nelson Jafar. Uma salva de palmas. Quando eu disse que posso me pronunciar na língua de Mapua, houve uma admiração e uma preocupação total. Por que eu devia me pronunciar nesta língua? Aí está os princípios da democracia. Esta questão da aceitação, da autoaceitação. Primeiro dizer que seria para mim um pouco difícil ter que seguir aqui esta aula magna que recebemos, eu considero professor. Ele apresentou quase tudo em relação àquilo que são os conceitos da democracia, os modelos democráticos, o fazer a democracia, os princípios de exercer a participação do povo, tudo quanto devíamos falar. Sinto-me praticamente esgotado, daí que eu não poderei apresentar o que eu trago aqui escrito, vou preferir ir terra a terra, para falarmos daquilo que ocorre, acontece no dia a dia de cada um de nós. Desenvolvimento democrático na autarquia de
Nacala consideram-se cidadãos ativos e envolvidos nos programas de desenvolvimento autárquico de Nacala? Vocês exigem dos vossos governantes em Nacala a prestação de contas? Existe um espaço em que cada um de vós escolhe aquilo que gostariam que fosse realizado na Nacala? Quem está em altura de dizer quais são as perspectivas para os próximos anos no Conselho Autárquico de Nacala? Como é que vocês participam na elaboração dos programas, planos de desenvolvimento autárquico de Nacala? O primeiro orador disse que o poder está no povo, em governos democráticos. Sublinhou muito bem que há vários modelos de governação. Falou de presidencial, parlamentar e por aí em diante. Tendo escolhido o vosso presidente do Conselho Municipal, ele se revê nas vossas preocupações e em que momento? Há 4 anos que eu estou em Nacala. Vereador algum eu conheço do Conselho Municipal. Quem estaria à altura de me dizer apenas o nome e a variação de um dos vereadores do Conselho Municipal que presente? Essas questões de reflexão vão dar resposta se de fato é possível almejar um desenvolvimento democrático na governação local. Se não está à altura de dizer, se não está à altura de responder, o poder está na vossa posse. Retiram o poder a quem vocês indicaram ou elegeram para vos representar. Se as vossas perspectivas, se as vossas expectativas não estão a ser concretizadas, então por que não retiramos o poder daquilo que nós elegemos para nos representar? Qual é a dificuldade? Faz 24 horas que eu recebi no meu gabinete um documento que dizia assim: diretor do SCUNA, da Universidade Politécnica de Nacala, aproxima-se o momento da época chuvosa, orientamos que em 10 dias feche os buracos que deixam sair água do quintal da vossa instituição, um prazo de 10 dias, senão vai criar problemas com as residências à volta da universidade. 10 dias, retiro. É democracia? Não. Fiquei assim admirado. Uau! Tenho condições para poder fazer isso? Conversou comigo, chegou até mim para saber se estou à altura. E se eu não cumprir? Apenas um exemplo de tantos outros que por aí passam. Desenvolvimento. Há um crescimento notório, se não aumento de infraestruturas horizontais e verticais em quase todo o espaço onde outrora era considerado de proteção ambiental.
E cada um de nós diz, uau, a nossa cidade está a desenvolver, não é? A nossa cidade está a crescer. Não é desenvolvimento, é aparecimento de novas estruturas em espaços de proteção e que são consequências das situações catastróficas depois das chuvas. Nós autorizamos, nós concedemos. Os nossos representantes, os representantes do povo, autorizaram e residem naquelas verbas e sofrem da consequência dessas infraestruturas que estão erguidas. O primeiro orador disse que o desenvolvimento deve ter em conta as questões sociais. Construir um prédio em Otupaia, onde não existe nenhuma casa de alvenaria em volta, por quê? Quem autoriza? A participação do povo na governação local é um imperativo. Se nós somos envolvidos nas decisões, nos programas de desenvolvimento local, por via de muitas estratégias de participação, significa que a governação não é por nós decidida. Nos indicamos a esses senhores para nos representarem. Antes de tomarem alguma decisão sobre qualquer coisa que tenha relação com o destino do povo de Nacala, é preciso que nos consultem. Expressam contra nós, devem-nos satisfação. Quando temos em caixa resultado das cobranças, das taxas de atividade econômica, nós temos que ter isto. Não abrir e fechar o olho. Na época das tecnologias agora, cada um pode, era só entrar no site do Conselho Municipal e ter essa informação aqui e agora. E em caso de uso deste valor, ter essa informação para onde e por quê? Não vão encontrar o presidente da autarquia e dizer: o senhor não está a cumprir o que nós acordamos na rua, não é? E a partir desse momento, deixa deste carro porque é fruto do nosso imposto, saia daquela casa porque é fruto do nosso imposto. Os mecanismos pelos quais, as vias pelas quais está a fazer o uso, pode lhe retirar o gozo do seu direito. A participação do povo na governação e no destino da sua vida é um imperativo, não é um favor. E essa estrutura vem até vós e diga o que é que está a fazer, quanto está coletado dos impostos, quem não quer pagar os impostos. Quem caricato circular pela cidade, em frente de infraestruturas e indústrias de cimento, não tem pavimento em frente, não quer pagar o imposto? Por quê? Está a pagar? Para onde vai? Esta é uma cidade totalmente industrializada. É difícil circular 100 metros e não encontrar um buraco. O que é que está acontecendo com os gestores dos nossos fundos ao nível da autarquia? A dificuldade, que venha dizer ao povo a dificuldade, o povo que lhe elegeu, a dificuldade de coletar o imposto, exigir essas entidades a pagar o imposto, para o povo tomar decisões. Ou não estão a gozar da governação democrática?
indicamos para que nos representem não estão a gozar da governação democrática. Têm dificuldade de exigir aos demais que honrem com suas obrigações tributárias. E daí qual é a saída? Vamos continuar a caminhar sem saber para onde vamos e de onde vemos? Vamos continuar a caminhar sem destino algum? Onde está a dificuldade? Não deve ser uma questão de militares solicitar o presidente da autarquia no bairro para falar com ele. Não deve ser. Não deve ser dificuldade alguma solicitar o presidente da autarquia e passar as nossas preocupações. Se o presidente da autarquia não recebe do seu povo, se calhar mensalmente, nas jurisdições em volta, ele deve se questionar. Estou abandonado. Se o povo não recebe informações sobre a governação local, do qual ele indicou que lhe represente, deve ficar interrogado. Alguma coisa não está boa, que nós acordamos, o senhor fulano vai nos representar. Não é possível que todos nós estejamos como presidente da autarquia. Então, nesta vez, vai o senhor nos representar. Da próxima irá outra pessoa, se o senhor não estiver a honrar com os nossos acordos, os nossos compromissos. Então, vai nos representar. E vem aqui mensalmente, trimestralmente, prestarmos conta sobre aquilo que nós estamos a abordar. Niranea. Niranea, Nilo Serena si sobre ninyo, Romala. Menimula mohon juga ka, mengikut agama itu, kamu nula. Tahun ini tak tahu. Nulen ni kami mai thori no juak. Kabinet tidak tahu yang punya tak ada orang menyodo roh. Boleh kelah. Então é isso. Falar da governação democrática na autarquia implica perceber aqueles que estão no exercício desta governação como estão a atuar. Se estivessem aqui presentes, melhor nós nos posicionaríamos, porque senão só estaríamos a falar das teorias, dos conceitos que aqui estão sobre a democracia, sobre o desenvolvimento da democracia. E só pode se desenvolver a democracia havendo esta abertura da participação do povo nos destinos da sua vida, havendo esta prestação de conta, havendo responsabilização e responsabilidade. Muito obrigado. Acredito que os meus convidados já fizeram algumas anotações. Dentro de alguns minutos nós vamos passar o microfone para vocês para começarem a fazer as vossas perguntas. Senhoras e senhores, tenho a honra e o prazer de convidar para aqui no púlpito o professor Dr. Abdul Ali Abu Mabeva, mais conhecido por Abdul Gafar. Uma salva de palmas. Bom, talvez fazer só uma pequena correção no nome. Eu sou Abdul Gafar Ali Abudo Mebava.
Arieta Gomaela. Por isso, quando recebi o convite, fiquei muito satisfeito. Senti que tinha oportunidade de partilhar um pouco que sei relativamente ao tema que estamos aqui a discutir. Estou satisfeito particularmente pelas duas apresentações que me antecederam. O normal seria levantar para agradecer e voltar a sentar. Me parece que tudo já foi dito. Mas porque tem que dizer alguma coisa aqui, eu vou me inspirar as abordagens do professor Severino Nguyen. Por que escolhi o professor Severino Nguyen? Durante a minha formação, no nível de mestrado em Ciências Políticas dos Africanos, tive a sorte de tê-lo como meu professor. E se me perguntassem quem seria o meu professor ideal, pelo menos naquele nível, não teria dificuldade em citá-lo. Tudo o que posso dizer à volta da democracia é convidar a percepção de todos os presentes que a beleza da democracia está na diferença. A beleza da democracia está na crítica. A beleza da democracia está no pensar diferente. A beleza da democracia está na possibilidade de escolha de uma ideologia. Porque se não tiver a possibilidade de escolha, então não falemos da democracia. Porque não temos o pressuposto básico criado que decide ter uma escolha diferente da minha. E tem que estar ciente que alguma coisa não está bem. O facto do outro ter uma escolha não me permite eu concluir que ele ou classificar como um inimigo. Algumas coisas não vou dizer mesmo porque faltou um orador, e eu acho que seria muito interessante se estivesse aqui. Porque esta coisa de discordar com o outro em democracia é fundamental. E porque é fundamental, temos que perceber que a pergunta do cidadão, a pergunta do munícipe, a pergunta do povo ensina aos políticos. Há decisões tomadas, há linhas de gestão e governação que saem a partir de uma simples pergunta de um pacato cidadão. Ficando ausente, eu acho que perde mais do que aquilo que ia ganhar desta sala. Um elemento importante que queria chamar é que na democracia os caminhos devem ser achados coletivamente. Tanto o primeiro orador quanto o segundo referiram-se a este aspecto, usando outras palavras. E por que o caminho deve ser achado de forma coletiva? Porque efetivamente ninguém é dono da verdade quando o assunto é democracia. Foi usado há poucos anos atrás um tema num ateliê de filosofia e de filósofos moçambicanos
e dentre os quais nesse grupo consta o professor Severino Nguenha, um tema sobre a democracia que eles chamaram assim, democracia moçambicana já e ainda não. O professor Nguenha explica o que significa democracia moçambicana já. Ele refere que há um reconhecimento que alguma coisa de democrático existe em Moçambique. E neste caso, de forma particular, na nossa cidade. E que se manifesta normalmente nas diferentes eleições periodicamente organizadas, mas também na existência de partidos políticos, na existência da sociedade civil, na existência de uma série de debates, publicações de várias ordens, até mesmo em encontros como estes. Isto também é o manifestar da democracia. E devíamos todos estamos aqui ficarmos muito felizes. Temos esta oportunidade. Democracia moçambicana já. O que é que refigura? Remete-nos à existência de alguma coisa que podemos chamar de democracia. E em termos comparativos, se visitarmos a Primeira República instaurada neste país, onde víamos uma democracia popular, nos dias de hoje, o que é que nós notamos? Sentimos que hoje há mais elementos que sustentam a democracia, diferentemente da Primeira República. Mas mesmo assim, ainda que reconheçamos a própria existência da democracia, é um facto que existem vários imperativos continuados. Por isso, somos todos chamados a fazer muita coisa hoje para permitir que no futuro o país e a nossa cidade seja mais democrática. Um outro elemento que eu gostava de partilhar é a visão de um filósofo contemporâneo chamado Jacques Rancière, que é um dos mais marcantes, que escreve um livro com um tema muito engraçado: a democracia, o grande mal entendido. Não é interessante este caso? Bastante interessante. E o que é que ele pretende nos trazer? De forma geral, parece haver um consenso entre os filósofos, entre os ocidentais e particularmente para os países ditos tradicionalmente democráticos. E qual é o consenso destes aqui? É que eles acreditam que em volta da democracia, no mundo inteiro, o que acontece é que a própria democracia são democracias governadas e não democracias governantes. O que é que isto quer dizer? Olhando para as várias organizações políticas, até mesmo organizações como empresas, organizações da sociedade civil, o que acontece é que tudo de democrático que se fala nessas organizações, isso só é possível quando interessa àqueles que detêm o poder nas mesmas organizações. O diferente não se fala da democracia, fala-se de uma outra coisa. E aqui vale a pena lembrar que a democracia, quando foi pensada filosoficamente, tinha um propósito. E quando a mesma democracia foi posta a funcionar no mundo moderno,
a ideia não era que ela fosse uma democracia governada, mas que fosse um sistema de governação de uma democracia governante. E aqui, ao despontar de minorias fortes que só aceitam a existência da democracia para legitimar o poder que elas próprias detêm. E isto, conforme disse, pode revisitar as vossas próprias organizações políticas, vão encontrar o que estou a dizer. As decisões coletivas, que era a essência da democracia quando ela foi pensada, como é que estamos hoje? O orador, neste caso o segundo orador, levantou muitos aspectos que eu não gostava de repetir, mas que nos remetem a esta falta de consensos e decisões coletivas sobre os mecanismos de funcionamento da democracia. Porque, afinal de contas, elas deviam ser sujeitas a um debate político e a um consenso de todos. E aquilo que acontece no mundo inteiro hoje, e a nossa cidade não é exceção, é que nós, como cidadãos, como munícipes, como povo, vivemos supostamente em democracia, mas a verdade é que vivemos em um sistema governado, onde a democracia ou a nossa participação não é convocada para o essencial. E qual seria o essencial? Decisões coletivas. E porque isso não acontece, como é que nós vamos chamar? Vamos chamar de uma democracia governante e não democracia, ou seja, vamos chamar de uma democracia governada e não uma democracia governante, aquilo que seria o ideal. E esta dimensão de ser uma democracia governada e não governante é ainda mais forte em alguns países do mundo. E o exemplo que eu posso dar, que está próximo de nós, é o nosso país, é a nossa cidade. Vejam o que é que acontece quando uma cidade como Nacala, no fim de um processo eleitoral, se algum partido, agora até é melhor não falar disso, porque há uma lista que antecede, né? Mas na definição desta lista, qual é o critério lá nas organizações políticas? Há debate para definir que este tem que ser o segundo ou terceiro. Muitas vezes nem há consulta. Nós só vimos isso na vitrine, né? Portanto, tudo tem a ver com o conceito artístico chamado ready-made. Tudo isto estamos a levantar com o problema. E o que é ready-made? Ready-made, portanto, ainda temos uma necessidade intrínseca de criar um sistema democrático nas suas instituições, nos seus partidos políticos, nas suas sociedade civil, que parta de nós como modelo, como inspiração. E por isso devemos ser capazes de responder os desafios que somos impostos. Em face desta abordagem, eu continuo a dizer que a nossa democracia, ela já existe, mas ainda tem muito que dar. E esta formação não é minha, é do professor Severino Bueno. Eu apenas estou a fazer chegar esta imagem. E para mim, particularmente, o maior problema da nossa democracia está mesmo assente neste ready-made daqueles que a fazem e defendem. Parte deles estão aqui. Acreditam e se opõem a ela própria. Acreditam num momento e num outro vão se opor à mesma democracia. A constituição de partidos e a própria sociedade civil, conforme disse antes, ela por si também é um ready-made de sociedades civis feitos em outros contextos para responder outros tipos de problemas.
Uma outra coisa que eu gostava de partilhar com os presentes é que a nossa democracia, antes dela ser democrática, ela própria foi precedida e infiltrada por uma dimensão extremamente problemática. E o que é que caracteriza essa dimensão? A falta da liberdade dos indivíduos. E isto, tanto o primeiro quanto o segundo orador já se referiu. Mas também através da instauração de um sistema individualista que põe em xeque a própria comunidade. O individualismo que eu quero trazer não é bem de forma singular. Quando numa organização política desponta um grupo de pessoas que acham que podem decidir, influenciar e fazer aquilo que se chama comprar as mentes dos próprios membros da organização política, é um problema per si da própria democracia. E isto vocês vão encontrar em todos os partidos políticos moçambicanos, sem exceção nenhuma. E aí, este individualismo, o despontar das minorias para influenciar os outros, até há linguagens. Este é alinhado, aquele não é alinhado. Mas são pessoas de uma mesma comunidade política. Hoje vai inventar. Obrigado. Um outro elemento é o nascimento não da tomada da consciência da liberdade, mas do individualismo como sistema. E aqui há uma coisa muito importante que devem tomar nota. Se calhar a única coisa que devia registrar na minha intervenção. Numa organização política, não há pior inimigo para essa comunidade política que a existência de um sistema individualista. Perceberam o que eu disse? Com todos os corolários. Divisionismo, infiltrações, corrupção, entre outros males que vão enfermar essa organização política. Isto é uma reflexão que cada um de nós deve ter para o bem das nossas organizações políticas. Eu julgo ter deixado o essencial, lembrando a todos que a democracia é como uma árvore, e quando se cuida, mais se enraiza e mais sombra dá. Muito obrigado. Então, aqui está essa oportunidade, eu acredito que devemos muito, e como resultado disso, vamos agora abrir um espaço para as questões. Catarina Antônio, eu quero acrescentar sobre a democracia. A palavra democracia é uma palavra muito complicada. Complicada por quê? O príncipe dessa palavra democracia. A democracia é um fenômeno que pode nos fazer desenvolver. Tem apenas um minuto. Trabalhamos bem a democracia, definimos e fazemos entender o município. Os governantes também devem fazer entender os seus membros o que é essa tal democracia. Acabarmos com a arrogância, o ódio, a vingança. Acompanharmos as necessidades do município. Assim, faremos uma democracia livre e participativa. Obrigada. Meu nome é Terza e sou fundador da Moça Publicity, uma agência de marketing. Então, e primeiro agradecer ao Dom Cristo pela sábia informação que nos trouxe e aos senhores também pelos currículos. Né? E eu tenho aqui 3 questões, 2 para um e uma para um.
Falar de vigilância para o mestre Nelson. Quais esforços são feitos para reverter a vigilância atual que nós estamos a ter? A segunda questão, caso haja, será que vão ao encontro de pessoas ou entidades locais para formar uma equipe de vigilância? E a questão para o professor Dr. Abdul Ghaffar. Qual é a fusão de marketing e empreendedorismo para a contribuição de desenvolvimento, para a contribuição do tema em questão, para os jovens de Nacala? Muito obrigado, é isso que eu tinha para questionar. Obrigado. Coordenador executivo do programa Meio Ambiente a nível distrital. E, basicamente, como os minutos são curtos, eu ainda não sei se vou questionar. Mas, a propósito, o que eu tenho aqui para dizer, basicamente não é questão porque a pessoa é delicada, porque eu não gosto de falar das coisas que a pessoa aqui não está. Mas vou adiantar. Uma das coisas que o senhor Bispo ali me citou, basicamente é do poder ecológico. Estou a falar do meio ambiente, particularizando a erosão. Esta questão, se o senhor estivesse aqui, eu primeiro representante do município, estou a falar, eu vou entrar no poder do povo. Vou tocar do doutor Abdul Ghaffar e vou mencionar no mesmo ponto o outro orador. Estou a dizer o seguinte, eu já, como coordenador a nível distrital do meio ambiente, já pude me encontrar com o presidente do município várias vezes a nível da cidade. Isso para o quê? Vermos a melhoria da nossa cidade. Primeiro, posso me dizer, eu sou gestor ambiental. Fiz licenciatura em gestão ambiental e desenvolvimento econômico comunitário. Estou representado por 6 engenheiros ativistas, com 6 engenheiros ambientais e um gestor, que sou eu. E outro ponto que tenho aqui para dizer é acerca da solicitação do edil da cidade, não é? Para participar nos nossos comitês. Nos nossos comitês nós temos algumas questões. As questões nossas não têm nada a ver do partido, mas sim da vida ecológica, da vida ambiental a nível da cidade de Nacala. Então, já convidamos, já tivemos vários convites, nenhum apareceu, até já teve a delegação. O senhor Novinto, ultimamente, o que faz, chego lá, quero falar acerca deste ponto, ele me delega no departamento ambiental. Mas salientar aqui, não estou a falar mal, mas eu quero dizer a verdade aqui. No departamento de gestão ambiental de Nacala, não tem pessoas capazes. Eu digo, no departamento de gestão ambiental de Nacala, não tem pessoas capazes. Pessoas que podem ter conhecimento, mas não sabem como feiticeiro. O feiticeiro sabe feitiçar, mas tem que questionar essa ideia de feitiço, mas dizer, então, não é ciência. Nós trabalhamos com a ciência. Obrigado. Por que o doutor Raul Novinto não se fez presente? Será que existe um representante do Conselho Municipal para responder esta questão? A segunda questão é, será que ele confirmou a sua presença? Como é que ele reagiu a esse convite? Porque a maioria das pessoas que estão aqui vieram para fazer uma pergunta frente a ele, porque o nosso município estamos a ver ali algumas coisas desorganizadas. Então, se tiver alguma pessoa que representa o Dr. Raul Novinto, que levante-se e nos explique o porquê não veio. E se ele foi convidado, como é que ele reagiu? Deixou uma nota que ele não viria? Porque nós queremos saber. Eram só essas questões que eu tinha. Não sei se estou errado. E muito obrigado. Meu nome é Miguel. Eu tenho simplesmente uma questão pontual, né, sobre a democracia, o desenvolvimento democrático do município de Nacala, né? Só que esta questão, o meu companheiro aqui também no painel
seria direcionado ao Raul Novinho. Tem um leque de questões aqui reservados para o nosso representante do município, que é a pessoa digna neste preciso momento para ouvir essas questões. Mas se tiver aí uma abertura, eu ainda estou a esperar, porque estão já reservadas as questões, para ver se podemos fazer os municípios um polo de desenvolvimento democrático daqui para frente. Muito obrigado. Eu sou aumento. Eu tenho uma questão, tenho algumas questões. Realmente a questão seria para o nosso representante, né, que é o governamental, o presidente do município. Ele seria a pessoa ideal e quem não está presente. A minha questão é que por que os governantes não conseguem associar a democracia, a demografia e o respectivo desenvolvimento? Por quê? Muito obrigado. Nós aqui dentro temos alguns representantes do município, só que eles não se apresentam. Temos alguns vereadores aqui. Eles podem não responder ou podem não se responsabilizar. Temos aqui. E agora também o representante do administrador tinha que estar aqui, porque esse distrito que na cara Porto, o raio municipal, corresponde também ao raio do distrito. Nós temos 2 responsáveis, mas é o grupo mais amplo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e compartilhar, compactuar nesta ideia. Para começar, eu gostaria de saber, porque o colega já tinha falado, qual é a razão do nosso governante nos fazer presente neste evento. 2, só para lembrar que falar do município ou falar de desenvolvimento democrático é falar de um bolo, ou um bolo, quer dizer. O bolo só torna-se bolo se fazermos a junção de todos os ingredientes. E se os ingredientes não estiverem completos, pode sim se transformar numa outra tragédia. Então, na ausência dele, automaticamente o bolo não está completo. Então, por essa mesma razão, gostaríamos de saber qual é a razão do nosso governante não estar aqui conosco. Muito obrigado. A minha questão principal é essa que já foi colocada pelo colega ali, que é essa inquietação que aqui os oradores nos ajudam amplamente, até coisas que nós não estávamos a perceber, mas conseguimos, eu creio que conseguimos perceber como é que é a democracia. Então, agora, a parte principal é que o grupo-alvo não está aqui presente que possa nos satisfazer as nossas dúvidas. Apesar de ter aqui representantes, eu creio que não vai chegar como devia ter chegado eles aqui presentes. Nós gostaríamos que eles estivessem aqui presentes para nos escutarmos daquilo que se falou e como é que eles poderiam responder. 2, o orador aí falou que nós às vezes somos culpados, a população, né? Não levamos aquilo que é o nosso direito. A minha pergunta é, onde é que vamos levar ele? Se a pessoa está fechada no gabinete, e lá no gabinete bem assegurado. E a maioria da população, nós sabemos, somos camponeses, domésticos, talvez que nem temos documento. Hoje em dia, para você pegar qualidade do documento, você tem todo. Só por encontrar segurança, que complica, você sai ali sem direção. E quando chega em casa, acaba sentando. Não sei se estou errado. Então, nós queremos saber como é que podemos canalizar, como é que podemos chegar a ele. Meu entender, talvez seria ele fazer uma abertura de como vamos chegar a ele, mas ele não se abre. Essa é a minha questão. Obrigada. Está aqui a imprensa para poder coletar as questões que nós tínhamos diretamente para o presidente do evento. Para terminar, só queria sublinhar um ponto. Este evento foi organizado pela Baluarte TV. É um canal de televisão que tem como objetivo levar o conhecimento mais perto das pessoas. E esta é uma forma que nós encontramos para contribuir para que as pessoas tenham e também transmitam o seu conhecimento. Eu não disse que não é também a melhor. E eu sublinhei a necessidade de observar como manifestar esta questão de ter a posse do poder
ao exigir que seja cumprido com os seus direitos, como fazer, como proceder, como manifestar, como ser, como estar. Se formos a fazer uma análise muito profunda, algumas intervenções, alguma maneira de apresentar as nossas preocupações, podem fugir daquilo que são os limites dos nossos direitos. Preciso saber colocar as nossas preocupações sem perdermos respeito, vou ser muito objetivo, sem deixarmos de ser o que nós somos, sem respeitar a posição do outro e sem sair dos eixos da valorização do direito do outro, de ser pessoa como nós e possível de cometer erros. Indo diretamente às questões colocadas, algumas delas são similares. Em algum momento dizia o último participante como a Universidade Politécnica faz para ajudar a população a se tornar participativa. E ele dizia que tem prova, tem evidência que as outras universidades abrem-se e são vetor de influenciação à participação. Mas eu posso vir questionar o fato de nós estarmos nesta reunião presentes e marcarmos aí a lista de presença. Estamos a ser participativos? Participação é ser convidado a ir numa reunião, estar presente e depois levar o takeaway. É participação? Não. Participação é receber os planos do Conselho Municipal com os orçamentos, os planos diretores, ler, aplaudir os oradores. Isso é participação? Não. Então aí está a questão. Provavelmente estas outras instituições de ensino estão a convidar as pessoas para estarem na reunião e não estão a ser participantes. A participação é mais do que isso. A participação é ter o direito de dizer isto sim, isto não. Gostávamos que fosse assim, elegemos isto. Se assim não for, nós não concordamos. Isso é participação. Não é assinar a lista de presenças, levar o papel e dizer que estive num fórum, participei para o desenvolvimento do governo. Não. A Universidade Politécnica está sendo vetor de disseminação de mensagens ativas na participação, no desenvolvimento das suas ações como universidade. A outra questão era sobre, uma questão muito importante sobre vigilância. Como ser vigilante. Também tem a ver com a questão da participação. Eu só posso ser vigilante ou vigiar ou participar na vigilância se eu tenho o direito de saber o que vigiar. Pode ser vigilante de algo que não sabe o que vigiar? Não. Mais uma vez, os representantes da governação local devem passar a informação sobre os seus atos, sobre a sua governação, para que eu tenha condições de cobrar satisfação e acompanhar, vigiar e monitorar. Se não tenho o direito de receber os planos estratégicos de desenvolvimento municipal, os orçamentos do município, as taxas coletadas, a aplicação destas taxas, as intenções sobre as construções urbanas, não tenho como vigiar, não tenho como monitorar e não estou em condições de dizer que isto não está correto ou está correto, porque eu não sou um indivíduo ativo na participação da governação local.
É por essa razão que um dos participantes disse: havíamos optado por construir uma determinada avenida ou obra num determinado bairro, mas houve orientações superiores que diz que não vamos neste bairro, vamos no bairro certo. Isso não tem o poder de impugnar, de dizer não a este programa. Então, qual é o primeiro passo? Garantir que cada um de vós tenha o direito de participar. Quais são as vias? Vocês têm a Assembleia Municipal. Tem ou não? Os membros da Assembleia Municipal são os nossos representantes na discussão dos planos de desenvolvimento econômico local. Não vão ao gabinete do presidente da autarquia, nem ao vereador. Primeiro vão aos vossos representantes ao nível da Assembleia Municipal. Que eles descem até a base. Criem estas manifestações ao nível da Assembleia Municipal. E que por sinal era maioritária. Então apresentem as vossas preocupações. Esgotado este passo, usem outros meios até chegar a estas entidades. Existem moções de censura, existem cartas formais sobre alguma reclamação. Portanto, havia já passos a seguir antes de chegar até o gabinete do próprio presidente, que em algum momento pode constituir uma agressão ou invasão. Porque o presidente do Conselho Municipal é uma entidade, é uma estrutura. A pessoa dele é um gabinete. Daí que a norma já regra de lá se dê. Então, essa é a minha contribuição em relação a como fazer chegar as nossas preocupações, como participar. O passo número 1 é pela Assembleia Municipal. Vá à Assembleia Municipal. Procura reunir com estes representantes do povo a partir daquele nível e assim subsequente. Por que os governos não conseguem associar a democracia e o desenvolvimento? Não tem como praticar ações de desenvolvimento sem ser democrata. Porque o desenvolvimento em si requer valorização do direito à pessoa, das ações sociais, da participação social, da governação inclusiva. Então não tem como não ser democrata pretendendo agir em prol do desenvolvimento local. É um contraditório. Todas as ações que estão vocacionadas para o desenvolvimento econômico local, seja qualquer for o nível, elas só podem ter sucesso se tiver lá uma dose de ações democráticas. É preciso compreender que há países que não usam a democracia como só alinhamento de governação. Mas esses países têm uma melhor posição na valorização dos direitos humanos, na distribuição da riqueza, na equidade. Então não precisa ficarem agarrados ao modelo de governação democrática como se fosse o único modelo melhor indicado para as boas formas de governação. Até porque eu sublinhei que em algum momento, se compreenderem mal o conceito da democracia, vão se pronunciar dizendo que o moderador está a limitar o meu tempo de me pronunciar. Porque está a compreender mal as questões de democracia. Ele deve limitar o tempo sim por questões de gestão, de planificação de tempo, de respeito às pessoas, a honra a ele mesmo que está aí a falar. Então pode ser resultado de má compreensão dos conceitos de democracia. Democracia não é libertinagem. Democracia não é fazer o que eu quero, porque eu posso.
Democracia não é porque eu escolhi ele tem que parar e falar comigo a qualquer lugar, a qualquer momento. Democracia não quer dizer que eu devo chamar o vereador de burro, analfabeto, incapaz, velho, incompetente. Isso não é democracia. Democracia não é usar o vereador e ele, porque não se expressa bem na língua portuguesa, e dizer que ele é incompetente. Isso não é democracia. Democracia não é o fato de eu ter um vizinho que, por sinal, é vereador. Nós temos nossos entendentes a nível social e eu chamar ele de incapaz. Isso não é democracia. Democracia não é atirar nomes e adjetivos ao presidente do Conselho Municipal porque não veio a esta reunião. Isso não é democracia. Presidente nosso, vosso, do Conselho Municipal, goza dos mesmos poderes e plenos do Presidente da República ao nível da sua jurisdição. Se não respeitar as vossas autoridades, isso não é democracia. Se não acomodar as explicações e justificação da ausência do vosso Presidente do Conselho Municipal, isso não é democracia. É uma questão que é desafio de todos nós hoje. Se reparar, todas as organizações políticas, a mensagem que passa em primeira mão é algo relacionado, é algo de comprometimento em resolver o problema de desemprego. Mas passam-se 5, 10 anos e continuamos com o mesmo problema. Portanto, eu não vou dar uma resposta cabal, mas vou recorrer a uma afirmação que já dei alguma vez, que se tudo age sobre o jovem tem que agir sobre tudo. O que é que quero dizer? Se eu apareço como político, uso a questão de empreendedorismo, uso a questão de falta de emprego como mensagem política, e essa mensagem é direcionada a uma certa classe social, esta classe tem responsabilidades de dar resposta sobre essa mesma questão. Hoje eu sei que há várias iniciativas governamentais, um kit, um emprego, entre outras coisas, mas atenta à essência do nosso problema. É um problema que envolve a todos, é um desafio. Eu sei que o governo faz o seu máximo para resolver esta questão. Num programa televisivo eu dizia que era importante olhar para as camadas sociais de forma concreta para um aspecto específico. E lembro-me bem que dei exemplo de uma juventude de Quissimajuro. Todos conhecem Quissimajuro. Você lança uma vaga de emprego hoje, no centro da cidade. Um jovem de Quissimajuro vai ter as mesmas condições de concorrer para quem está na cidade? Não. A primeira diferença, se calhar, vai ser o nível de escolaridade. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Olhar aquele lá onde está, na situação concreta e atender a preocupação dele. Se é alguém que é camponês, qual é o apoio que um camponês precisa? O apoio que um camponês precisa é material para trabalhar a terra, ou não?